Quero começar esse vídeo revelando uma verdade. Perdoar é muito, muito, muito difícil. Olá! Seja bem-vindo ao canal do Fora dos Rótulos. Agora, eu acabei de perceber que no primeiro vídeo eu não me apresentei e não desejei boas-vindas. Então seja muito bem-vindo ao canal do Fora dos Rótulos. Eu sou a Tamires Rezende e aqui a gente vai falar sobre quebrar padrões, comportamento, autoestima e tudo que faz bem pra gente. Vamos lá? Como eu disse lá no começo do vídeo, perdoar é muito difícil. E aí, às vezes, a gente se sente culpado por não conseguir perdoar alguém ou algo que aconteceu, porque as pessoas relacionam o perdão muito à espiritualidade. Então, só perdoa quem é evoluído espiritualmente, ou só perdoa pessoas maduras. Mas não, gente, não perdoar também é humano, é uma característica nossa. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm menos. E hoje eu queria falar sobre a importância do perdão na nossa autoestima. Qual a relação? Durante meu processo de redescoberta, de resgate da minha autoestima, eu percebi que eu precisava me perdoar. Me perdoar por ter perdido tantas oportunidades, porque eu achava que por eu ser gorda eu não poderia estar naquele lugar, ou eu não poderia ocupar um certo cargo. Eu precisei me perdoar por me julgar tanto e por me jogar tanto pra baixo, porque depois que eu passei por um processo de me reconhecer e aceitar do jeito que eu era, eu não acreditava que eu fazia tudo aquilo comigo, que eu cagava com a minha cabeça porque simplesmente eu era gorda. Então eu carregava uma culpa muito grande disso. E aí também veio um perdão ao outro. Durante minha vida eu enfrentei várias situações, como qualquer pessoa que é gorda ou que é fora dos padrões enfrenta. Eu enfrentei várias situações de, sei lá, de repente uma piada de um amigo que ficou marcado, um comentário de um familiar, e aí você pega aquele ranço, eu não gosto de tal pessoa. Por quê? Não sei. Não, na verdade a gente sabe por quê. Porque ela magoou a gente, porque ela feriu a gente e aquilo ficou marcado. E aí eu percebi que pra eu seguir em frente, pra eu conseguir caminhar, pra eu conseguir passar por cima disso, eu precisava perdoar. E pra mim perdoar sempre foi muito difícil, porque na minha concepção, o perdão era sinônimo de aceitar aquilo que a pessoa fez com você. E não é, gente. O perdão, ele faz bem pra gente. Ele alivia o nosso coração e ele nos permite seguir em frente. Falando aqui no vídeo, parece tudo muito fácil, tudo muito lindo, mas não é. Perdoar é difícil, sim. E aí, o que eu faço pra perdoar alguém? Eu acho que primeiro a gente precisa entender por que a gente tem um rancor, ou por que a gente tem uma raiva, ou algum sentimento negativo com relação a alguém, ou alguma coisa que até nós fizemos. Porque enquanto a gente não racionaliza isso, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue seguir em frente. E quando a gente não perdoa, aquilo fica guardado dentro das nossas caixinhas emocionais. E uma hora ou outra aquilo vai voltar. E quando a gente perdoa, a gente simplesmente descarta aquilo que não agrega pra gente. Então por isso é tão importante o perdão. Então eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu fiz. Pode parecer meio maluquinho da minha cabeça, mas funcionou muito bem comigo. E eu desafio vocês a fazerem também. Eu comecei a escrever. Eu tenho uma dificuldade imensa de expressar meus sentimentos. Apesar de ser uma pessoa comunicativa, que fala muito, que se expressa muito, eu tenho dificuldade de expressar pro outro o que eu sinto, o que passa pela minha cabeça. Eu guardo muito pra mim, eu resguardo muito meus sentimentos. E aí, eu percebi que eu não conseguia passar por cima de muita coisa. Por exemplo, eu já contei no IGTV lá do Instagram que quando eu era pequena, a minha avó, ela me fazia muito mal, ela falava muita coisa que me deixava pra baixo. E durante anos eu carreguei um rancor e eu não conseguia me relacionar com ela. E aí depois que eu passei por esse processo de autoestima, eu resolvi passar por cima disso. Lógico que hoje a gente não tem uma relação de neta e avó, melhores amigas, mas eu consigo conviver com ela, coisa que eu não conseguia antes. E hoje eu consigo neutralizar os comentários dela. Então, eu precisei perdoá-la pra conseguir me fazer mais forte, pra conseguir
ser uma pessoa mais forte. Então uma coisa que eu faço é escrever. Eu escrevo pra eu racionalizar aquilo que eu tô sentindo e entender de fato o que eu posso tirar de lição daquele acontecimento, daquela situação, o que não vai me agregar em nada, eu jogo fora e eu passo por cima daquilo. É fácil? Não, não é. Não tem fórmula mágica, não tem diquinha. É um trabalho interno nosso, mas que ajuda muito, eu juro que ajuda muito na nossa autoestima. Então, se eu puder te dar uma dica hoje, seria praticar o perdão. Pratica o perdão. Começa se perdoando pra depois a gente conseguir perdoar os outros. Essa é uma atitude libertadora e que vai fazer com que você faça as pazes com você mesma e vai fazer com que você consiga se olhar com mais admiração e, consequentemente, vai fazer com que você se sinta mais feliz e mais confiante. Então, hoje, que é o dia do perdão, eu aproveitei pra falar isso com você, pra te falar, se perdoa, pra você conseguir seguir em frente.